Olá! Muito obrigada por estar nos assistindo. Você que acompanha a gente pelo canal do YouTube da Rede Século XXI. Você com certeza deve ter me visto na TV da Século XXI pelo canal e também aqui no YouTube, porque eu tô sempre por aí, principalmente lá no Shorts. E hoje eu trouxe junto comigo, outros comunicadores para falar sobre o rádio. E por que a gente escolheu esse tema? Porque hoje, dia 13 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Rádio. E essa data foi imposta pela Unesco lá em 2011 e também foi adotada no ano seguinte, em 2012, pela ONU. E esse meio de comunicação é um dos primeiros, que conseguiu transmitir várias mensagens para qualquer pessoa, seja ela do Brasil ou internacional. E essa invenção, que é uma mistura de engenharia com física, somando a comunicação, fez com que essa mágica, vamos assim dizer, fosse possível. Então, para isso, eu trouxe aqui dois comunicadores que eu já vou apresentar para vocês, para falar um pouquinho como funciona a rádio. Porque apesar de eu ser jornalista, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa rádio. Tenho experiência em outros meios de comunicação, mas para bater esse papo comigo, eu trouxe o comunicador, jornalista Dunga Santos, que posso apresentar com o nome completo para ficar algo mais formal, vamos assim dizer? Natália, eu vou garantir para você que eu vou estranhar, mas tudo bem. Tá bom, O nome do Dunga Santos é José Sebastião Ribeiro dos Santos. Então ele trabalha há mais de 50 anos com a rádio. Atualmente ele está na Rádio Brasil e também na Rádio Comunitária de Valinhos. E o outro convidado, que é o Billy Ravaron, que ele já explicou aqui pra gente que ele tem o pai italiano, então o sobrenome dele é diferente. O Billy também está na comunicação há mais de 30 anos. Atualmente ele é diretor da Nova FM e ele também faz comerciais para cinema, TV e, é óbvio, para o rádio. Então, bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês por ter aceitado o convite. Então, vamos bater esse papo. Então, vamos começar primeiro com o Dunga. Dunga, de onde surgiu esse interesse para a comunicação, para a rádio especialmente? Olha, eu tive meu pai, Rubens Ribeiro dos Santos, alguém que militou no rádio. E desde 1963 ele transmitiu na cidade de Valinhos, através da Rádio Brasil, a abertura de uma festa do figo. E ali surgiu, no final da transmissão, ele colocou, assim veio uma vontade que ele tinha e colocou: aguardem Valinhos na Rádio Brasil. E a partir dali, um dos patrocinadores daquela transmissão, na segunda-feira, quando ele foi lá para receber, tinha ouvido. Falou: Rubens, o que é isso? Então, eu tenho um sonho. E o que precisa para esse sonho se tornar realidade? Tal, tal e tal. Vá em frente e conte conosco. Ali começou a carreira do meu saudoso pai. Com isso, eu também já estava ali com meus 14, 15 anos. Eu comecei a acompanhá-lo nos estúdios e ver como era um programa de rádio. E me encantei, não tenha dúvida. Aquilo me deixou motivado e, num certo momento, já aos 16 anos, eu pude me tornar funcionário da Rádio Brasil como sonoplasta, ou técnico de som para aquela época. Ali, então, eu fui aprendendo o que é rádio na parte técnica, no tempo que eu fiz, assim, com muito mais dificuldades do que hoje, mas aprendi. E meu pai, aos poucos, ele foi me puxando para a locução naquela fase da transição da voz. Né? 15, 16, 17 anos, é o que eu brinco, né? Tem hora que eu falo fino, tem hora que eu falo grosso. Né? Acontece. Mas aí a gente vai adquirindo aquela experiência e aí a oportunidade foi surgindo. Meu pai esteve durante 13 anos à frente desse microfone da Rádio Brasil e quando ele houve por bem parar, eu e um colega, um grande amigo, que me chama até de irmão, Fernando Dávila, assumimos esse programa pela Rádio Brasil e aí segue a minha carreira através de outras emissoras também. Hoje, voltando na Rádio Brasil, completei agora 19 anos, dia 29 de janeiro. Que legal, tá no sangue então. Estamos aí. Então agora eu vou fazer a mesma pergunta pro Billy. Por que a rádio, diante de tantos meios de comunicação, por que usar só a sua voz para se comunicar? Natália, antes de mais nada, obrigado pelo convite, agradeço aí a Rede Século XXI
por ter feito esse convite. Uma lembrança de um instrumento que, na minha opinião, é o maior de todos, é o rádio. Estou lisonjeado ao lado do Dunga aqui, que é uma personalidade única em toda a nossa região. Bom, vamos lá. O rádio, como é que começou na minha vida? Para mim, o rádio é uma paixão. Eu não tive essa facilidade que o Dunga teve com o pai dele, né? Lá atrás, na década de 80, desde menininho, ouvindo Zé Bétio, quem é da antiga vai lembrar, né? Então, sempre foi uma paixão em saber conhecer aquela voz por detrás do rádio, né? Aquele intuito de batalhar, de querer ser aquele que está dentro daquele radiozinho, né? Então, e com muita dificuldade, a verdade é essa. Porque vem de uma geração assim como o Dunga, né? Acredito, né? Nada foi tão fácil, porque hoje, com a modernidade, você tem uma certa facilidade. Sim, a gente tem uma maior facilidade hoje. Tanto que o meu primeiro emprego, né? Meu primeiro trabalho, assim dizendo, como operador de áudio, né? Do rádio, foi numa cidade vizinha de onde eu sou de Jaguariúna. Foi na cidade de Pedreira, numa rádio AM, Rádio Cidade AM de Pedreira, como disc jockey, como operador. Dali iniciou a minha carreira, no qual mais tarde eu fui para São Paulo. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas emissoras, dentre elas emissoras de porte, hoje a nível nacional, Jovem Pan, Antena 1, e depois a voz, obviamente, ajuda, né? Sim, muito. A questão do timbre da voz e tal. E isso alavancou uma outra situação para mim, foi a questão de fazer gravações. É onde eu entrei no campo a convites de produtoras para fazer dublagens e depois cinema. E hoje eu dirijo uma emissora, a 9 FM, em Jaguariúna. Em Jaguariúna, esqueci de de dizer. Jaguariúna. É uma rádio também comunitária, tá? Que é um trabalho completamente diferente do mundo que a gente conhece como uma rádio comercial. Sim. É o mundo mais voltado para o ser humano, vai um tete-a-tete no dia a dia. E, bom, vou continuar aqui com o Billy, mas aí a gente vai para o senhor também. Como é transformar os fatos, as imagens em palavras e, com isso, fazer com que volte a se tornar, para quem está ouvindo, fatos e imagens? Como é que é trabalhar isso? Porque é totalmente diferente da TV, né? A gente está acostumado com a TV, a gente não precisa detalhar com ricos detalhes. No rádio é bem diferente. No rádio, quando chega até você, chega uma pauta, como está na sua frente, algo para você ler. Você pode ler ou você pode interpretar. No nosso caso, é sempre uma interpretação. É sempre uma vida, uma emoção. Tanto é que o maior exemplo para nós no rádio, pelo menos na minha opinião, é o Eli Correia, que, aliás, Sim. é um fenômeno no rádio, né, tal. Eu tive essa oportunidade de fazer esse tipo de trabalho numa época, na década de 80 para 90, quando eu estava em São Paulo, até pelo timbre da voz, ajudar, eu fazia um programa romântico. Então, imagina você pegar a carta de alguém que manda para o rádio e você falar do amor, tem que ter sentimento. Então, você tem que vender aquilo que você está lendo para quem ouça, sabe? Imagine na mente o que está comprando. É a mesma coisa para a questão do comercial. E você, Dunga, qual é a estratégia? Olha, o importante é você ser verdadeiro. Tá? Eu acredito que de qualquer atividade, mas o rádio é alguma coisa que quando alguém te conhece, né? Ele tem, às vezes, ou ele pode ter uma grande alegria, ou pode ter uma grande decepção. Achando que você era baixinho, ou sabe que você era gordinho. Já passei por isso. E, de repente, essa experiência pode ser agradável ou não, mas de qualquer forma, eu tive a felicidade também de, em algumas situações, a pessoa me reconhecer pela voz. Né? Você está em algum lugar, está no supermercado conversando com alguém e de repente a pessoa para, né? Por acaso você é o Dunga, né? Isso daí para a gente, né, Billy? É algo que transcende qualquer emoção, porque é a prova maior de um reconhecimento de alguém que, por algum motivo, deve ter ouvido você muitas vezes para ter, né, a voz ter esse significado. Então, eu acredito, como iniciei falando, a questão da verdade, você ser o que é, né? Como transpor aquilo que você fala com emoção, né? Só uma coisa eu tentei e não consegui no rádio, que foi transmitir futebol.
Eu até isso fui tentar, tentou. mas não era o meu métier, não era aquilo que estava dentro daquilo que eu possivelmente fosse fazer, mas eu estou no radiojornalismo, já atuei na área esportiva como repórter, como comentarista e hoje programa jornalístico, né, onde a gente faz notícia, faz entrevistas e procura, acima de tudo, prender o ouvinte de alguma maneira, mas regionalizando, no meu caso, as notícias, porque você hoje tem a facilidade de escolher o que você quer. Você quer ouvir música? Tem a rádio que toca música. Você quer um determinado tipo de música? Tem a rádio para isso. Você quer ouvir notícias do momento, sem saber como é que está o trânsito aqui na nossa região? Talvez o mais fácil seja ouvir uma rádio da nossa região. Sim. E é isso que faz com que a gente consiga manter essa relação de forma verdadeira, instantânea, que hoje também isso faz uma grande diferença, né? Para que as pessoas tenham interesse, gostem e, de alguma forma, a gente percebe que o Ponteirinho está ajudando na audiência. Para você ter uma ideia, né? Não vou citar o nome da cidade por questões de ética, né? Sim. Estava de férias numa região mineira, no estado de Minas, ouvindo rádio, passando isso aquilo, até por questões do sotaque diferenciado e tal, e a gente que é do rádio gosta de ouvir outras rádios e tal. Eu vejo um programa bem agitado pra cima, né? E o rapaz na altação, falei, poxa, que legal, né? E ele ali, rádio cidade, tal, naquela agitação falando, pô, maravilha, manda bem, isso, aquilo. De repente, toma uma nota, ele faz, nota de falecimento, faleceu o senhor João. Você entende que, olha, Tá muito astral. ele veio no ritmo, no pique do que ele estava fazendo as músicas, ele não teve a composição de entender, opa, nota de falecimento, seu tom muda e tal. Isso é comparado naquilo que você disse. Né? É lógico que é um Exatamente. momento engraçado Sim. e ao mesmo tempo um óbvio repúdio, né, em cima da emissora e tal. Então você tem que ter essas observações. É como você vender o peixe de um comercial. Eu não sei se eu posso falar aqui de um comercial. Posso? Eu acredito que Pode, sim. pode. Enfim. Pode, qualquer coisa. Por exemplo, um dos comerciais, posso, né? Pode. Um dos confirmado. comerciais que eu já fiz é da Hyundai. Você pega, quando você ouve a voz, chegou o novo Hyundai X35, 5 anos de garantia. Hyundai, simplesmente o melhor. Um carrão. Você passou uma imagem de algo que deve ser feita, de algo de qualidade, algo de excelência e que vale a pena você ter na sua garagem. Sim. Então é tudo do que você dá vida na voz. É toda uma entonação, Interpretação. Sim, né? Interpretação, entonação. é Tem verdade. tudo isso, né? E o cuidado, né, como o Billy disse, a gente tem que exatamente estar preparado. Eu, numa certa ocasião, fazendo a passagem do programa, eu iria fazer um programa, o meu terminava às 9 horas, e ia entrar um colega meu a partir daí, e ele morava em Americana. Faltando 15 para as 9, Billy, chega a notícia que esse meu colega foi assassinado. Daí chamei todo o pessoal da rádio e falei, gente, o que fazer daqui para frente? Porque nós não tínhamos notícias complementadas, né? Ou como foi, o que aconteceu, de que forma foi. E ele foi assassinado quando ele estava saindo do estúdio de um programa que ele fazia lá. E aquilo me marcou muito. Mas nessa hora, né, a gente conversando um pouquinho antes aqui desse nosso bate-papo agora ao vivo, né, também, eu tenho certeza que aquela hora, não só a criatividade, mas eu acredito muito na força de Deus para que eu fosse iluminado para poder exatamente a partir dali, sendo um profissional de comunicação, eu ter a sensibilidade de segurar aquilo em termos de informação, porque claro que aquilo mudou toda a característica da programação de uma rádio. Ele queria começar às 9 e ir até às 11 horas, sabe? O que fazer em 2 horas de programação? Né? Então, tudo isso a gente, né, Billy, vai aprendendo, vai se sensibilizando, mas tem horas que o nosso, né, a nossa experiência e tudo aquilo que a gente pode ter, tem que ter algo superior que te ilumine, porque era tudo ao vivo. E ao vivo você tem, como o Faustão falava, quem sabe faz ao vivo, mas o rádio, de um modo geral, sempre foi ao vivo. E a gente naquele dia. Então aquilo foi um fato que eu não posso jamais esquecer, mas ao mesmo tempo,
como Deus me deu força para que eu pudesse, daquela forma, as pessoas, lógico, se movimentando, vai atrás, liga, naquela época muito menos condições de... Não tinha celular, só para ter uma ideia. Então, as coisas foram mais difíceis para que essa notícia, aos poucos, fosse aparecendo a maneira de como fazer, e lá se foram 2 horas de programação que a gente teve, porque depois das 11 é que mudaria a programação da rádio, apesar que aquele dia, o dia ficou muito diferente para toda a programação. E algo né, que é muito importante destacar para você, telespectador, é qual o diferencial do rádio, né? Tenho aqui um grande profissional ao meu lado, que é da Rádio AM, né? Também está fazendo FM. O fazer da Rádio AM é muito diferente do FM, principalmente nos dias de hoje. Sim. Hoje é mais informação, ou é uma notícia, muita música e menos blá blá blá, como eles dizem e tal. Mas esse blá 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 foi o que sempre fez do rádio ser o que ele é. Então a gente sempre fala que os nossos mestres do rádio é o pessoal da AM, sabe? Porque além de você entreter quem está do outro lado do rádio, você passa a ter uma família daquela pessoa dentro do rádio e vice-versa. Quer dizer, é algo muito diferente e muito difícil, né? Porque se você imaginar hoje, que nós estamos fazendo aqui nesse momento, no nosso bate-papo aqui, a pessoa se parar por 1 minuto, ficar falando, você meio que se perde, né? Se não tiver um conteúdo, né? Então, o trabalho que é exercido por ele na AM, volto a falar agora dessa vez, olhando para ele aqui, parabéns, algo de excelência, é diferenciado. E principalmente a maior dificuldade que hoje em dia tem essa facilidade era a questão da notícia. Porque na nossa época lá atrás, você tinha notícia que era dada por uma pessoa que ligou e falou e você acreditava na pessoa, né? Você repassava. Hoje, com a questão de fake news, tem que se tomar muito cuidado com a questão. Então, existe uma preocupação muito grande das rádios em cima desse. Por quê? Porque por questões políticas, por questões de diversidade, enfim. E o politicamente correto também ficou meio chato, né? Ficou. Hoje a gente tem que se policiar muito. A gente brinca porque certas brincadeiras que tinha no rádio, como eu citei no início o Zé Bétio, aquela brincadeira que ele fazia no passado hoje não poderia ser feita. Olha só, como é que ele iria fazer? Não ia fazer, né? Os tempos mudam e o rádio também precisa acompanhar essas mudanças, né? Exato. E o rádio, né, Billy, a gente respeitando, como você disse, todo tipo de programação, todo tipo de forma de fazer rádio, eu acho que o rádio não precisa ser apelativo. Você não precisa usar, às vezes, da busca necessária de audiência, que você faça certas coisas que deponha contra quem pode estar, por exemplo, ao telefone. Né? Porque a pessoa que está no telefone, para aquele que está no estúdio, é uma diferença muito grande. Porque se alguém que no telefone falar alguma coisa que não te agrada, você manda cortar. Entendeu? Agora, se você falar, todo mundo vai ter que ouvir e vai ter que aguentar, né? Então, essa responsabilidade, né, de procurar fazer, e aqui não vai nenhuma crítica de forma tão exposta, mas eu prefiro ainda, como o Willi disse, do rádio, no sentido da verdade, né? Hoje, eu me preocupo muito. Mesmo eu chego a receber durante o meu horário, né? O programa é ao vivo, chega notícias para mim. E eu já tive uma vez uma situação, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, chegou uma notícia da morte de uma grande autoridade aqui da cidade de Valinhos. E ele estava passando muito mal. Ele estava num momento difícil da vida dele, quase numa passagem mesmo. Se eu fosse pela pessoa que me ligou, eu teria dado. E eu teria que depois, já pensou que vergonha voltar e desmentir, porque aquilo ainda não tinha se concretizado, e eu teria sido, no mínimo, descuidado, para não falar outra palavra, em relação a algo que a cidade podia até estar, de alguma forma, preparada, e isso acabou acontecendo no tempo que teve que acontecer, mas que não foi pela minha voz naquele instante, com o sentido de falar, vou dar em primeira mão. Esse primeira mão também é muito delicado. Dunga, você disse porque eu acredito que esse negócio de comunicação é muito um dom, né? Deus nos dá vários dons. E acredito que um dos nossos aqui, nós três, é da comunicação. Billy, o Dunga contou dessa ajuda espiritual que ele teve na hora que recebeu a notícia
um amigo, né? Não Sim, é só colega de trabalho, eu um ia amigo. passar o programa para ele. Exato. Você já vivenciou algo do tipo? Já. É algo que tem alguns anos atrás, eu dirijo essa emissora em Jaguariúna, são 23 anos. Eu venho de rádios comerciais, eu venho de um lado comercial da coisa. Quando você tem um propósito que vem até a sua mão, uma emissora comunitária, que ele sabe, o trabalho para a comunidade é um trabalho muito tete-a-tete, muito próximo. É muito diferente do comercial. O comercial, a palavra em si já diz que comercialmente é dinheiro, enfim. Ali a gente trabalha com arrecadação de cestas básicas, são pessoas que passam necessidade de fome, do que se vestir, isso, aquilo. Então, a minha pessoa, quando eu falo minha, eu estou falando equipe, não o Billy, né? A equipe não toda. Mas eu, por ser o diretor da emissora, eu tenho um papel fundamental dentro de uma cidade como Jaguariúna, que é uma cidade pequena, de cobrar essas autoridades, seja ela prefeito, vereadores, presidente da Câmara, para que algo melhore para a população. Mas de que forma que é feito esse trabalho? Trazendo para dentro do rádio os presidentes de bairros, dando oportunidade para eles interagir conosco das suas necessidades. Bom, numa dessas noites da minha vida, né, não sei quanto a vocês, mas eu tenho por hábito, eu posso dormir cedo, a hora que for, mais 3 horas da manhã, eu acordo, eu sei que eu tenho que orar. Isso é algo meu. Muito bem. E justamente nessa noite, numa conversa com a minha esposa Bárbara, no qual eu mando um beijo para ela, nesse nosso bate-papo, ela falou, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você é um grande profissional, não estou te falando porque você é meu marido e tal, mas isso te dá muita dor de cabeça, sabe? Você não tem um apoio, estou falando financeiro, tá? Sim. Porque as pessoas imaginam que a área comunitária é bancada pelo governo, isso aqui. E você sabe por engano. Quem dera fosse, né? O município não ajuda, ninguém ajuda, mas é um trabalho de excelência que a gente faz para o município, né? Por que tanta dor de cabeça? Por que você não passa isso para frente e continua fazendo o que você faz? Produtoras em São Paulo, isso, aquilo, comercialmente. E vive mais em paz, porque ela vive meu estresse. Às vezes chegando em casa por não ter conseguido ainda ajudar um casal, uma família, assim, assado. Poxa, ela falou aquilo e aquilo fica na minha cabeça. Nessa noite eu fui orar a Deus. Eu estou contando uma experiência espiritual para vocês, independente do seu credo religioso. Eu orando a Deus, falei, Senhor, me mostra o que eu devo fazer, né? Porque realmente eu estou cansado disso tudo, né? Então, muito bem. Dia seguinte, Dunga, eu fui trabalhar. Estou lá trabalhando, o locutor está lá o operador, isso aqui, coisa e tal. Daqui a pouco o locutor entra na minha sala e ele fala assim, Billy, tem uma senhora na porta, essa senhora quer falar com você, né? Falei, traga ela para dentro. Ela falou, ela não vem de jeito nenhum. Ela está na porta e ela está chorando. Vou eu até essa senhora. Sim. Cheguei na porta, essa senhora, a hora que ela me viu, ela falou, o senhor é o Billy, né? Falei, sim, né? Sou eu, né? Ela falou, posso te abraçar? Eu falei, pode, né? Ela me abraçou e chorando demais. Aí eu levei ela para dentro, um jeitinho para dar uma água com açúcar, para calma, minha senhora. Aconteceu alguma coisa assim, meu filho, aconteceu. Bem senhorinha, né? Ela falou assim, né? Nessa madrugada, eu fui na cozinha para tirar minha vida. Você me salvou. Falei, eu como assim? Não estou entendendo. Falei, meu filho, faz 3 meses que eu perdi meu velho. No interior eles falam velho, né? Marido e tal, né? Sim, um jeito carinhoso. Falei para ela, lamento e tal. Falei assim, eu não estava suportando mais essa pressão. Eu fui na cozinha para pegar uma faca e cortar meu pulso. Só que eu esqueci o rádio ligado. E lá estava a tua voz falando no Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor é meu pastor, nada. E assim por diante. Arrepiou, hein? Aí ela falou assim, naquele momento que eu ouvi aquilo, soltei a faca no chão. Ela disse, né? Eu pedi perdão a Deus, né? Eu olhei para ela, chorando, falei para ela, e a senhora é a resposta de Deus para minha vida. Agora eu entendo que a emissora nunca foi por dinheiro. Rádio comunitária nenhuma da gente. De jeito nenhum. Pelo contrário. Sabe, então, eu sei que ali tem uma ferramenta muito forte aqui para, politicamente dizendo, para todo mundo ali, é uma ferramenta muito forte, mas principalmente para ajudar o próximo. Então, eu tenho esse conceito de ter aquela ferramenta para ajudar o próximo. Então, aproveitando que a gente está falando de rádio comunitário, até antes da gente começar esse bate-papo, eles me deram o toque da gente frisar que rádio comunitária
não tem nada a ver com a rádio pirata. A rádio comunitária é totalmente legal perante a lei, tem todas as concessões e tudo mais, enquanto a rádio pirata não, é algo ilegal, assim como a pirataria de outros produtos. Então, vamos voltar agora com o nosso bate-papo, continuando com essa questão da rádio comunitária. Dunga, qual que é a diferença da rádio comercial com a comunitária, já que você tem essa experiência, vive no dia a dia com esses dois tipos de rádio? Exato. Bom, eu chamo a felicidade, né, de exatamente a rádio comunitária completou 20 anos, né, de trabalho legal na cidade de Valinhos, tendo conseguido essa concessão junto à Anatel, já tendo tido uma primeira renovação com 10 anos e já está agora em busca de uma segunda renovação, né, da outorga, para ela se manter funcionando legalmente. E a gente tem a felicidade de estar desde o primeiro momento que a ideia prosperou e ela acabou acontecendo. Agora, a rádio comunitária, como o próprio nome diz, ela tem um vínculo maior com a própria cidade, mesmo porque hoje o alcance pelas redes sociais permite você ser ouvido no mundo, mas até bem pouco tempo, né, o nosso alcance era de 4 quilômetros no máximo, né, do lugar que nós estamos, 2 quilômetros para cá, 2 quilômetros para cá, né, Bia? E aí, realmente só a vizinhança. Exatamente, era muito pouco para aquilo que a gente pode exatamente oferecer. Então, você luta primeiro na busca de ocupar um espaço com audiência numa potência que também é bem reduzida. Segunda situação é a questão daquilo que se chama apoio cultural. Nós não podemos ter publicidade propriamente dita. Então, falar, mas outro dia eu estava ouvindo a Rádio Valinhos e falou a respeito de um supermercado. Falei, exatamente, pode falar que o supermercado existe, que ele oferece boas ofertas e que o endereço dele é este. Nós não podemos dar as ofertas do dia do supermercado. Entendi. Então, veja como isso nos limita. Agora, tem essa questão de ordem financeira. Na rádio Valinhos hoje, existe perto de 30 programas, todos feitos por voluntários. Que legal. E eu sou um deles, tá? Meu programa é aos sábados, das 11 ao meio-dia. Desculpa fazer a propaganda, mas... Aqui não é comunitário, então aqui pode, né? Mas, então quem que ganha na Rádio Valinhos? Legalmente falando, são quem precisa ter o compromisso de poder fazer aquilo que nós precisamos ter a garantia, né, Billy? O técnico de som, esse não pode ser voluntário, né, porque a própria natureza do serviço dele, ele tem que estar devidamente legalizado. Sim. Então, a rádio tem 2 técnicos de som, quando não um para dar uma cobertura, aí, principalmente em alguns períodos de férias, que nós recorremos a outras rádios, inclusive, né? E temos uma pessoa que busca o apoio cultural, que tem uma ajuda de custo e que ela ganha alguma coisa em função daquilo que ela consegue trazer para a rádio. Então, são as únicas 3 pessoas numa organização que funciona 24 horas por dia que tem esse funcionamento. Imagina vocês que estão nos acompanhando aqui, né? No período da pandemia, tem coisa na vida que a gente não é. Você está. No período da pandemia, eu estava presidente da Rádio Valinhos. Imagina a partir daquele 20 de março, né, de 2020, quando foi anunciada a questão da pandemia, nós tínhamos uma assembleia, Billy, que ia ser dia 29, para renovação da diretoria. Porque eu já tinha sido reeleito, inclusive. Eu não poderia continuar mais à frente da rádio. E aí surge a pandemia e com a pandemia ficou totalmente inviabilizado, num primeiro instante, qualquer reunião de pessoas. Então não tinha como fazer assembleia, né? E isso foi prorrogado, não só no nosso caso, mas com toda e qualquer entidade que estivesse nessa mesma situação, e nós só fomos ter a nossa assembleia em outubro daquele ano, de forma totalmente legalizada. Aí aconteceu uma nova diretoria, que já completou seu mandato recentemente, e agora uma nova diretoria que já está à frente aí, dando sequência. Então a rádio, como o Billy disse, é diferenciada. Por quê? Porque o compromisso dela exatamente é com a cidade. Só para você ter uma ideia, eu não quero me alongar, porque eu quero ouvir essa voz bonita do Billy também. A Rádio Valinhos
posso falar, há 20 anos. Um pouquinho mais, porque a gente também tentou antes de regularizar, viu, Bíblia? A gente estava lá correndo atrás. Há 20 anos que todas as eleições municipais, a Rádio Valinhos, nós temos um contingente de 100 pessoas voluntárias trabalhando junto a cada sessão eleitoral da cidade, pegando as filipetas de cada urna, trazendo para a rádio, e a todo esse tempo, com emoção eu digo, a Rádio Valinhos foi sempre a primeira a dizer quem era o prefeito de Valinhos, com todos os meios possíveis que existe aí das pessoas fazendo. Então, isso daí dá um orgulho danado, porque aquele dia a nossa audiência não só é total, mas é a credibilidade. Só que você só consegue com muita gente voluntária. Nós temos aí tantas sessões, e em cada sessão tem uma pessoa que a gente já fez o trabalho com a Justiça Eleitoral, credenciamos a todas as pessoas que estavam autorizadas a pegar essa filipeta, a levar na rádio, uma equipe de computação e fazendo, e a gente dando a cada 5, 10 urnas como é que a coisa está acontecendo. É uma emoção que eu preciso passar, porque eu vivi isso intensamente. E isso é rádio comunitária. Nenhum outro veículo naquele dia conseguiu fazer isso. Desculpe, dedicação. Melhor do que nós. Viu? É muita dedicação. E, Bíblia, você está à frente de uma rádio comunitária, a Nova FM lá de Jaguariúna. E como é que tá ali encabeçando, ajudando as coisas? Para você ver a importância do trabalho, como é feito, né? Dentro de uma rádio comunitária, vai muito da equipe que você monta para trazer o sucesso lá na frente. Sim. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: eu trouxe a experiência de uma rádio comercial, grandes rádios comerciais, né? Para dentro de uma rádio comunitária, para fazer com que a coisa se tornasse grande dentro de uma rádio pequena. Muito bem. A nossa maior dificuldade em Jaguariúna, diferentemente do meu amigo aqui, lá já tem uma rádio. É a Rádio Educativa Municipal de Jaguariúna, que é a rádio da prefeitura. Nós temos a Rádio Nova FM, que é uma rádio comunitária da cidade. Qual que é a minha discussão, vamos falar assim, jurídica dessa situação toda? Porque eu entendo que uma rádio municipal e uma rádio comunitária, as duas é da cidade. Nunca uma rádio é de alguém. Você tem a liberação de uma concessão para trabalhar. A comunitária, já estou falando, né, da comunidade. É uma associação eleita, como ele diz, com todos esses processos todos, que é para a comunidade. Hoje, uma emissora como a Rádio Estrela, por exemplo, que é o nome fictício lá da Fantasia, da cidade, ela tem um custo de R$150 mil bancado pela prefeitura. Em contrapartida, a emissora no qual eu dirijo, ela não tem R$1 da prefeitura. Essa é a minha discussão jurídica da situação. Sendo que, olha que interessante, a Rádio Nova FM, ela é uma rádio consagrada pelos vereadores há mais de 15 anos como uma rádio de utilidade pública. Isso. Isso, perante a lei, já faz com que eu mostre para que o administrador, para que o executivo, nós somos de utilidade pública, nada mais justo do que você nos ajudar para que possamos prestar um serviço melhor à sociedade. Porque, como ele mesmo disse, e é fato, o que ele falou é real, sabe, o apoio é diferenciado do comercial. Então você tem uma verba muito restrita para poder pagar esse, ajudar esse profissional, aquele e tal, com programas derivados para a população. Mas você quer fazer algo mais, você não consegue. Aí quando tem uma campanha federativa, por exemplo, olha que interessante, uma rádio comercial, quando ela põe um spot para você, telespectador, para vocês entenderem, quando você vê numa rádio de longo alcance, está passando a campanha da dengue, por exemplo, Sim. no mínimo, a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal ou Estadual, pagou para aquela emissora de 7 a 12 mil reais. Mas em um mês. Eu ouço nas rádios, tipo, essa propaganda custou não sei quanto para Só que, imposto, alguma coisa do tipo. Existe uma contrapartida nessa situação. Como é que o governo federal liberou rádios para a comunidade? Porque, na verdade, isso foi feito lá atrás por causa daquelas cidades ribeirinhas, sabe? No Amazonas, por exemplo, que não tinha comunicação. Esse tipo de rádio facilita. Que nem ele falou, o alcance é pouco. Mas depende da localização da sua antena. Se a torre da rádio, a lei ela diz o seguinte, são 30 metros de torre. Se ela estiver num lugar alto, ela pode atingir 30 km, 50 km, como uma rádio comercial. Entendeu?
Mas o trabalho é diferencial. Quando nós temos uma campanha de saúde na cidade, a secretária de saúde está dentro da rádio falando a respeito. Nós estamos com uma equipe voluntariada, como ele disse, cobrindo o evento. Então, nada mais justo que fosse remunerado por aquilo, né? Mas não é o que acontece. Então, graças a Deus, temos alguns políticos, vamos falar desde estadual federativos, que estão lutando isso em Brasília para que reveja a questão da potência da emissora, né? E essa liberação dessa ajuda para que financeiramente a emissora possa fazer algo maior para a população, para que não tenha esse impedimento por parte de políticos, tipo assim, eu só ajudo se você vier para cá. Você está entendendo? Entendi. Como é que eu vou cobrar ele, o Dunga prefeito, se eu tiver que comer no prato dele? Não dá. Você entendeu? Aí, Então, não há essas condições. fica muito É. preso, É. né? Resumindo em poucas palavras, para você fazer um rádio comunitário, você tem que amar muita coisa. Tem. Muita força de vontade. Realmente amor pela comunicação, né? Amor demais. E a gente vai encontrando, e olha só, quantas pessoas que às vezes falam, nossa, eu gostaria de trabalhar em rádio. E aí o Billy falou algo, a gente que já está em rádio há muito tempo, para mim não muda a minha responsabilidade, o amor que eu tenho pelo rádio, quando eu estou no microfone à frente da Rádio Brasil, que tem mais de 70 anos de existência, uma rádio tradicional aqui na nossa região, né? E quando eu estou na Valinhos FM, que tem um alcance menor, porque para mim a responsabilidade é a mesma, e eu sinto a minha relação com o ouvinte, né? Como é gostoso quando você está fazendo. Às vezes o meu programa de sábado eu deixo gravado algumas vezes, porque também preciso de uma folga, né? Mas quando eu faço ao vivo, gente, é impressionante. Tem pessoas que rigorosamente... Hoje você está ao vivo, né, Dunga? Eles já sabem Olha, identificar. sabe, é uma brincadeira tão gostosa, tão saudável, porque eles também notam. Quando está gravado, está gravado. E às vezes ligam na rádio, Dunga está aí. Não está gravado. Uma coisa que é muito interessante para nós que já tem uma certa bagagem, né, de rádio comerciais e tal, a rádio comunitária é você ver a coisa sendo feita sem perder a essência. Quem está lá fazendo locução, diferentemente de uma rádio comercial é um padrão. Você tem um estilo de apresentador, você tem que lapidar na sua dicção, tem todo um quadradinho certinho. Você fala aqui, fecha ali e tal. Na rádio comunitária, não. Você vê aquela coisa raiz, né? Sim. A pessoa falando no jeitinho dela, no português dela, sem aquela correção e tal. Então você vê uma rádio da Bahia comunitária de um jeito, de Minas de outro, tal, falando o que deve ser feito para o povo. Exato. É aquela coisa, é aquela estratégia de marketing que a gente ouve tanto falar, que é humanizado. Humanizado. Você trazendo para perto aquele que está te ouvindo. Faz com que a pessoa se identifique. Agora que é algo diferenciado também, que acho que é bom frisar isso aí, até porque amanhã depois, quem quiser pode ir na rede social e checar isso que eu estou falando. A Rádio 9 FM, há mais de 15 anos, é a rádio de referência na região metropolitana interiorana do governo do estado de São Paulo. Olha aí. O governo do estado de São Paulo faz reunião, convida certas emissoras. Esses modelos, eu chego a falar nisso porque a gente dá risada, porque é Davi no meio dos Golias lá, né? Porque você imagina uma rádio que é uma comunidade desse tamanho, né? Sim. Você tá lá uma rede Jovem Pan, metropolitana, dentre outras grandes coisas e tal. Mas por quê? Porque a gente faz um trabalho regional ali que os próprios políticos, na época de político como esse ano aqui, passa-se muito ali. Aliás, foi um embate meu até, mandar um abraço para o prefeito da cidade lá, que eu falei a respeito disso, poxa vida, não, força para nós, pô, isso aqui, coisa. Porque toda vez que vem um político, não, VFM, pô, leva na estrela, leva na sua. Pô, leva na sua. Não é verdade? Aí você traz para cá, porque é uma rádio popular e tal. Então, essa coisa de você abrir a porta a todos é democracia. É dessa maneira que a rádio deve exercer. Não é pela bandeira, pela democracia. E todos têm direito. Eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui na sua conversa, mas só para pedir o seu like, a sua inscrição. Você tá gostando desse bate-papo? Então continua assistindo, compartilha aí com a mãe, pai, amigo, ou alguém que você conhece que gosta de comunicação, é interessado nesse meio, quer saber como funciona uma rádio, porque a rádio, querendo ou não, acaba sendo um mistério, você só fica ouvindo aquela voz. Mas como é que funciona, como é que é trabalhar o por trás? Porque a gente só mostra o que é bonito, não é a correria, o por trás, igual assim, os
vou colocar assim, mas assim, os perrengues de uma rádio comunitária a gente não mostra, mas aqui a gente está mostrando, a gente está conversando. Então agora a gente vai voltar para esse bate-papo. E aí eu queria perguntar, então, como era a rádio quando vocês começaram e como ela é agora, que a gente já começou e viu que muita coisa mudou. A rádio já não é mais só o áudio, né? Dunga? Vamos lá. Vamos lá. Voltando um pouquinho do meu começo lá na Rádio Brasil, em termos da parte técnica, vou dar um exemplo desse, que realmente a gente era técnico, né? Tinha uma reportagem externa, você era o técnico que fazia chamadas e conversava com o repórter lá do campo para poder fazer a abertura de uma jornada esportiva, por exemplo. Enfim, e eu tive assim uma emoção, e aliás, que Deus o tenha, Durval Getúlio Vargas Bionte. Ele foi o responsável técnico da Rádio Brasil durante muitos anos. E ele tinha um programa de rádio, mas no estilo que o Billy contou, né? Chamava-se Campinas Sábado à Noite. Era cartas e mais cartas e músicas românticas que muitos casamentos acabaram acontecendo a partir até desse programa. Mas, além disso, né, o Durval, que tinha todo esse trabalho com a parte técnica também, certo? Numa certa ocasião, ele estava em Botucatu, numa transmissão de Ponte Preta e Ferroviário de Botucatu. E o técnico, na parte central, era o Dunga Santos. E aí, meu amigo, era fazer o teste, né? Fazer a abertura, né? Que já estava gravada, de modo geral. E aí eles contavam: conta até 20, abre o microfone, como se diz, seja o que Deus quiser. Porque a partir dali... porque a pessoa com quem eu conversei, nós não tínhamos como ter retorno de conversar mais a partir daquele instante, né? Então, ia o jogo todo e muitas vezes ali, alguém brincou conosco aqui que gostava de um determinado tipo de rádio. No meu tempo, o rádio que muitas vezes foi levado por um campo de futebol era o Transglobe, que tinha 8 faixas, inclusive em ondas tropicais, ondas curtas, certo? E quantas vezes a Rádio Brasil, por ter uma faixa em onda tropical, ela foi ouvida mais à distância, certo? E eu ouvi a Rádio Brasil num dia no jogo Brasil-Inglaterra, ao lado do meu pai, comentando o jogo, e de Sérgio Salvucci, transmitindo pela Rádio Brasil do Maracanã, ouvindo através desse rádio o retorno da Rádio Brasil. Gente, foi a coisa mais emocionante, estar no maior estádio do mundo, um jogo do Brasil, e você está transmitindo e ouvindo ali que aquilo está indo, né, e está no ar, é algo, gente, memorável, que nos dá o sentido. Aliás, me perdoe, né, se eu estiver, às vezes, me emocionando. Mas o rádio é isso, o rádio não tenho como... Eu disse, um dia alguém perguntou: Dunga, do que você tem medo? Mas assim, eu estava tomando um café num determinado supermercado aqui da nossa cidade, e essa pessoa chegou e batemos um papo, recordamos. Eu trabalhei em outros lugares também aqui na cidade, e daí eu trabalhei na Rigesa, para quem muita gente que conhece, né? Ela já não está mais aqui na cidade de Valinhos. Fui supervisor de recrutamento e seleção, e fui eu que o admiti, né? Lá pelos anos de 72 a 76. Daí batemos um papo, recordamos, foi muito legal. E do que você tem medo? Mas pegou tão de sopetão, sabe? Desculpe o termo. Uma pergunta muito comum, né? Nossa, mas a conversa estava aí rolando de um jeito. E eu falei assim, ele falou: mas não vai me enrolar, né? Eu falei assim: é por isso que quero ter certeza do que eu vou falar para você. Hoje, na minha vida, eu não saberia viver sem rádio. Se alguém um dia me falar: Dunga, acabou, você não tem mais nada o que fazer em rádio a não ser ouvir, eu tenho a impressão que a partir daquele dia eu ia morrer um pouquinho por dia. Mas uma outra coisa que eu também coloquei, e isso daqui é pelo envolvimento da gente na cidade, nas atividades, junto às entidades, inclusive, eu digo assim: eu não saberei viver o dia que ninguém me convidar para nada. Porque se eu porventura não for convidado para nada, é porque eu mesmo fui o causador disso.
Porque Deus, através de muita gente, nos convida para tanta coisa, como vocês nos convidaram hoje para estar aqui, e eu tenho certeza aí, o Billy, nós estamos passando emoção, né, de algo que a gente viveu e vive, né? Então eu disse, o dia que eu acordar e não tiver nada para fazer, porque ninguém me convidou para nada, eu acredito que talvez a minha missão, em parte, não vou ter que estar cumprida, mas eu devo ter falhado e não ter aceito algum convite. Muito bem. Nossa Senhora. Fiquei até sem palavras. Por isso que eu fico olhando para a cara dele e a gente aprende aos poucos, né? A gente aprende muito. Eu estou muito ouvindo. feliz de estar ao seu lado, estou até emocionado olhando para você aqui. Eu não tive a oportunidade hoje, estou conhecendo, viu, pessoal? Estou conhecendo ele pessoalmente, do meu lado aqui. Parabéns pela pessoa que você é, tá? Seu profissional, você não tem que provar nada para ninguém, não. A pessoa sua é fantástica. Você falou da mudança, né? Antigamente, lá atrás, mas bem lá atrás, né? Um comercial, por exemplo, quando alguém pedia um comercial, para gravar um comercial, leva 2, 3 dias. Uhum. Porque era no sistema da Gillette, que a gente fala uma fita de rolo, uma AKG. Corta aqui, emenda, ouve, tal, isso aqui, tal. Sem falar que não tinha os recursos que tem hoje, né? De uma trilha musical, você tinha que inventar no violão, ou tinha que fazer um barulho, alguma coisa assim, para completar o comercial, né? Hoje, com a tecnologia, hoje você pega um texto, você grava em 15, 20 minutos no máximo, está pronto. Então, a tecnologia veio para ajudar, ajuda muito e tal, mas pra gente que é amante do rádio, fica aquela nostalgia, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho rádios na minha casa, rádio, que você vê que é uma coisa de maluco, né? Eu gosto de ouvir rádio do México, rádio de onde está pegando de outros, mas as ondas médias, ondas curtas, enfim. Eu acho isso fantástico, superintendente, é uma coisa dinâmica, aliás. E lembrando que se um dia realmente der zica na internet, é nosso vontade de pé com o rádio. É verdade. Vamos lembrar isso, não né? É? Precisa pensar Espero nisso. que não, mas se der zica no YouTube, você já sabe que nós estamos lá. Porque corre-se muito, tipo, nossa, se acabar a internet, o que vai ser da gente? É o rádio. É o rádio, Exato. né? Ele Tá veio aí. primeiro, né? Exatamente. E o rádio é interessante, que quando veio a questão da pandemia, né? Toda dificuldade abre margem de você ter um crescimento. É você dançar de acordo com a música e tal. Nós trouxemos a questão da internet para dentro do rádio. É que nem ele falou, hoje a rádio pode ser pequeno, mas se você está em redes sociais, você está falando para o mundo inteiro. Sim. Eu mesmo tenho muita audiência em toda a região, fora daqui, estado de São Paulo também e tal. Então nós temos câmeras aqui, numa entrevista como essa de bate-papo aqui. Você está falando aqui para o município, no nosso caso, para o município e para toda a região. Né? Então, nacional. A tecnologia nos ajuda nisso. É o saber fazer, saber levar a informação como deve ser feita e principalmente, sabe que eu acho que falta isso muito nos meios de comunicação, é você dar oportunidade, eu vou ser meio chato, né? É você dar oportunidade para as comunidades. Sim. Aqui na Rede Século XXI, quero parabenizar toda a direção, acho fantástico. Vocês têm programas aqui excepcionais, programa Família, programa... Eu estava acompanhando ali da pessoa que está fazendo seu bordado, está ensinando. Isso é fantástico, isso é lindo, maravilhoso. Sim. Certo. É muito diferente do que a gente faz na rádio comunitária? Não. É. Ele está com a comunidade, com a população. É isso que nós deveríamos ter mais, né? Não é aquela coisa de só notícia, 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 porque o povo também está cansado, Tá né? cansado. Porque quando você dá uma notícia que é favorável, ok. É. Né? Mas Atenção, aposentados e pensionistas, o salário foi lá em cima, ok. Mas não é o que a gente ouve, né? Então, certas coisas, pelo menos da nossa parte, a gente evita de passar. A não ser que seja para questões de informação regional. Sim. Mas tragédia que alguém nos Estados Unidos fez isso aqui, não, Não tem. a gente evita esse tipo de informação. E a gente sempre teve essa preocupação, porque quando vem alguém estagiar na rádio, ele vem com uma formação que ele recebeu numa determinada faculdade e da qual a gente não discute. Sim. Mas daí você vem para a prática. Daí você vem para a prática. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer com a pessoa foi, pega esse gravador e vai na rua, entrevista o povo, vê o que ele está achando da nossa cidade. Mas não, vai. Eu falei assim, vai ouvir.
A razão da rádio existir é ter ouvinte. E a razão da gente continuar tendo ouvinte é tendo a possibilidade de prestar serviço. Talvez será que, mas eu não aprendi isso na faculdade. Então, a rádio pode estar te dando um campo para você começar aqui, porque o dia que você tiver a nível nacional, num jornal, né, naquele horário, ao vivo, certo? Vai ser muito chato se aquilo que você for... Você não vai poder falar, mas eu não aprendi isso lá, né, na minha carreira. Os lá, improvisos, né? né? E o mais chato, muitas vezes, até a nível nacional, é dizer, desculpe a nossa falha, né? Sim, agora, Então, então a gente quer dizer, é uma forma de educar fazendo. Né? E fazer com que a pessoa ela aprenda a fazer, nem sempre necessariamente a gente fala, o que você aprendeu na faculdade? Nós, Emílio, a faculdade da vida nos ensinou bastante para a gente poder dar alguns pitacos na vida de alguns. E eu fico feliz de hoje ver muita gente que passou pela nossa emissora, tanto na Rádio Brasil como aqui na Rádio Comunitária, que está em grandes veículos hoje. E passaram por nós, foram humildes o suficiente para... nós passamos por isso. Passamos, né? exatamente. Teve um episódio que eu estava cobrindo uma matéria de campo, né? Como repórter e tal, né? E estou ali com o microfone e o cabo-man tem que estar correndo junto hoje em dia. Talvez não tenha mais esse negócio de cabo-man e tal. Até tem, né? Enfim e tal. E de repente eu estou aqui falando e câmera lá, isso, aquilo, coisa e tal. E o cara fazendo assim com a mão. Caiu, né? Eu estou aqui, tava... Caiu, né? Caiu o quê? E o cabo tinha caído. Eu estava só com o microfone sem o cabo. Falei, gente, se o cabo não estiver ligado, o microfone não vai funcionar. Aí a hora que conectou, eu falei assim, olha, o time não caiu, como esse cabo caiu, e a gente vai seguir. É o jogo de cintura que o comunicador tem que ter. É nesses momentos que você vai mostrar se você é comunicador ou não é. Exatamente, tem que saber. Né? Mas é isso. Né? E a gente vai sempre renovando, né, a possibilidade de passar experiências para as pessoas. Né? Isso que está acontecendo conosco aqui, acredito que para muitos que já estão no ramo de rádio, né, pelo menos um filme passou na cabeça de muitos deles também, de momentos que eles viveram. Nós estamos podendo ter esse privilégio de poder passar algumas das nossas experiências, mas para aqueles que estão chegando, e aqui eu não posso negar para vocês a emoção que eu já estou vivendo de ter um neto que está se formando na PUC em jornalismo, e a minha esperança é que os Ribeiro Santos não parem na comunicação. Continue aí, perpetuem esse legado. Para se ter uma ideia, no meu caso, né, até onde o rádio me levou. O rádio realizou meu sonho de um dia ouvir a minha voz, que a minha mãe ouvisse a minha voz, né? Porque quando a gente vai pro rádio, a gente não está preocupado em ser famoso, né? Tem muita hoje com a tecnologia, as pessoas vão atrás disso, né, tal. Mas é aquela coisa da voz, isso aqui e tal. Obviamente que lá no início não tinha essa voz. É o que ele falou quando menino, aquela voz assim e tal. E meu pai, meu falecido pai, voz é uma questão de genética, tá? Sim. Não é genética. Meu pai, meu falecido pai, para você ter uma ideia, a voz dele lembrava muito o Barry White, o cantor Barry White, né? Italianão, enfim, mas o Barry White é um americano, um negrão, tá? Eu, quando fui pro rádio, fui no intuito de fazer algo que abriu um leque de possibilidade, que é o que eu faço hoje. Pelo talento do timbre da voz e oportunidades, tá? Que comunicação, sabe, é 100%, pessoal. É humildade no que você faz. Você pode ser a melhor jornalista que for, você pode ser maravilhosa, pode ter uma voz linda, mas se você não tiver aquela coisa da humildade com a sua equipe, com você, dificilmente você cresce na vida. Sim. Dificilmente e tal. Hoje, a minha voz é conhecida, Brasil afora, em comerciais, seja cinema, seja para o rádio, para a TV. Isso me proporcionou algo melhor para a minha vida financeira, assim dizendo, tal. E principalmente, então, hoje eu sei que eu posso fazer algo para quem está vindo agora. Do mesmo jeito que eu tive um sonho lá atrás como radialista, assim como ele e tal, você vê que quando ele falou do neto, ele ficou emocionado. Porque a gente sabe da sequência, né? Daquilo lá adiante, né? Sim. De algo que ele plantou, que o pai dele plantou, que hoje está dando frutos. Mesma coisa, eu digo. Então você, se você tem interesse um dia ir para o rádio, vá. Mas primeiro se pergunte por que você está indo fazer comunicação.
seja para TV, seja para internet, né? Por quê? A paixão tem que partir de dentro. Rádio é paixão. Exato. A gente conversou, né, aqui um pouquinho antes, que você me perguntou por que você escolheu a comunicação e o jornalismo. Realmente porque a gente sou apaixonada pela comunicação e é isso que a gente viu aqui hoje. A gente pôde sentir a paixão, a emoção desses comunicadores em estar vivendo o sonho, né? Posso dizer assim, um sonho de comunicar, de conhecer novas histórias, de transmitir novas histórias. Então eu espero que você aí que está nos assistindo, que tenha gostado desse bate-papo, que possa compartilhar essa paixão, assim como a gente também compartilhou aqui. Então eu vou me despedindo, vou me despedir dos meus convidados. Agradeço muito vocês por ter aceitado o convite, por ter compartilhado das experiências, as histórias que nos deixaram arrepiados, olhos marejados. Muito, muito, muito obrigada, viu? Então agradeço você também por ter nos acompanhado. Até uma próxima. Tchau, tchau.